E aí, sabe quando a gente ouve a palavra igreja? A primeira imagem que vem na cabeça para muita gente é um prédio, né, com aquela cruz no topo. Mas e se essa imagem toda estivesse, sei lá, um pouco equivocada? Hoje a gente vai mergulhar a fundo nisso, entender o que a igreja acabou se tornando e, mais importante, redescobrir o que a Bíblia diz que ela sempre deveria ter sido. Para a gente começar, tem uma pergunta aqui que pode até deixar um pouco desconfortável. Pensa só, será que Jesus se sentiria em casa na maioria das igrejas que a gente conhece hoje? Olha, a ideia aqui não é sair julgando de jeito nenhum, é mais uma reflexão. Será que o modelo que a gente segue hoje está mesmo alinhado com aquilo que ele começou? Então, para a gente desembaraçar esse novelo, vamos passar por 4 pontos principais. Primeiro, igreja é um lugar ou são as pessoas? Segundo, a liderança é para ser de serviço ou para ser um estrelato? Terceiro, comunhão é só um evento ou é a vida acontecendo? E por último, o nosso foco está no reino de Deus ou na manutenção de um sistema? Bora começar então pelo básico, mas que olha, talvez seja o maior desvio de todos. Essa ideia de que igreja é um prédio, sabe? Um templo, um lugar físico. A chave para entender tudo isso está na palavra original. Em grego, a palavra para igreja é eklésia. E olha que interessante, ela não tem absolutamente nada a ver com arquitetura, com tijolo, com cimento. Eclésia quer dizer literalmente os chamados para fora. Ou seja, a identidade da igreja não está nas paredes, mas nas pessoas. É um povo que foi chamado para fora do sistema do mundo para viver uma realidade totalmente nova em Deus. E essa diferença é crucial. A Bíblia usa uma palavra hieron para falar do complexo do templo, da estrutura física mesmo. Mas quando o assunto é o lugar onde Deus realmente habita, a conversa muda. Aí o conceito é outro. Somos nós, as pessoas, os que creem. A gente é descrito como pedras vivas que formam o verdadeiro templo. O prédio é só o lugar onde a gente se encontra. E isso não é nenhuma novidade do Novo Testamento, não. Esse versículo de Atos é tipo uma bomba teológica que já ecoava lá no Antigo Testamento. Estevão, o primeiro mártir cristão, ele deixa isso claríssimo. A presença de Deus não cabe numa caixa. Não dá para aprisionar Deus por mais bonito e decorada que seja a construção. Então, o ponto central é esse. A igreja não é o lugar onde a gente vai. A igreja é o que a gente é. Ok? Se a gente entende isso, vamos para o segundo ponto. E vamos ver como essa primeira confusão de achar que a igreja é prédio afeta a liderança. Porque pensa bem, se a igreja vira um prédio, o que era um altar vira um palco muito fácil, né? E aí, o que acontece com o líder nesse cenário? Olha só essa tabela. É chocante a diferença entre o sentido original e o que virou hoje. Poimen, ou pastor, significava cuidador, aquele que zela. Diaconos, que a gente traduz como ministro, era literalmente um garçom, alguém que serve. E o altar, misbeá, era um lugar de sacrifício, de morte do ego. Agora olha a distorção. O cuidador virou um chefe, um déspota. O servo virou uma estrela de palco. E o lugar de sacrifício virou uma plataforma para performance. A essência virou de cabeça para baixo. E não é por falta de aviso, viu? A Bíblia está cheia de alertas contra essa inversão de valores. Em Mateus, por exemplo, Jesus vai direto ao ponto e condena quem ama os lugares de honra. A mensagem é super clara. Liderança é sobre dar o exemplo, sobre servir, não é sobre dominar ou correr atrás de status. A glória é de Deus. Ponto final. Tentar pegar um pedacinho dela para si é basicamente trair o chamado. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. O verdadeiro mensageiro é aquele que se esconde atrás da cruz. Para quê? Para que Cristo apareça. O objetivo nunca deveria ser atrair os holofotes para si. É sempre apontar para Cristo. No momento em que o mensageiro vira a atração principal, pode ter certeza, o propósito já se perdeu no caminho. Certo. Então a gente já desconstruiu a ideia de igreja-prédio e do líder celebridade. Agora vamos começar a reconstruir e vamos olhar para o coração da vida da igreja, a tal da comunhão. A palavra grega para isso é koinonia, e nossa, ela é muito mais profunda do que a nossa ideia de comunhão, que muitas vezes é só aquele cafezinho depois do culto, né? Koinonia fala de uma parceria de vida, de um compartilhamento real, onde as alegrias, as dores, até os bens materiais são compartilhados. É uma responsabilidade de um pelo outro, que nasce de uma vida em comum em Cristo. E o livro de Atos nos dá uma foto bem prática de como isso funcionava. A vida da primeira igreja girava em torno desses 4 pilares aí. Não era um evento de domingo, era um estilo de vida completo.
Tinha estudo sério da doutrina, tinha relacionamento profundo um com o outro, tinha o partir do pão, que eram refeições mesmo juntos simbolizando essa unidade, e uma dependência constante de Deus através da oração. E o palco disso tudo eram os grandes templos? Que nada! A expressão grega que aparece é kate oikon, que significa literalmente de casa em casa. A comunhão de verdade, a koinonia na veia, era na intimidade dos lares, onde a vida real acontece, sem maquiagem. A igreja era, na sua essência, uma grande família. Tudo isso nos leva, então, para a nossa última e talvez a mais crucial das questões. Porque tudo que a gente viu até agora se resume a uma escolha de prioridade. Afinal, onde é que está o nosso foco? E esse quadro aqui deixa o contraste bem claro. De um lado, o foco no sistema. Isso é se preocupar em manter a máquina religiosa funcionando, sabe? Cargos, estatísticas, regras, a aparência do evento de domingo. Do outro lado, o foco no reino. E isso é outra coisa. É viver sob o governo de Cristo todos os dias. É cultivar o fruto do Espírito. É servir quem está do lado. É se preocupar com a essência e não com a embalagem. O apóstolo Paulo define o reino de um jeito muito claro. Ele diz que não é sobre regras externas, tipo o que pode comer ou beber. É sobre realidades internas, que vêm do Espírito. É justiça nos relacionamentos, é paz com Deus e com as pessoas e é uma alegria que não depende das circunstâncias. O reino é uma realidade para ser vivida, não um checklist de regras para ser cumprido. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto é este. O sistema religioso, a instituição, pode até ser uma ferramenta útil para servir ao reino. Mas é só isso, uma ferramenta. O grande perigo é quando a ferramenta vira o objetivo final, sabe? É quando a gente se apaixona pelo machado e esquece que a função dele era transformar a floresta. A ferramenta nunca, jamais, pode tomar o lugar da vida. E a vida é o reino. E para fechar, a gente volta para uma pergunta que vai no centro de tudo. Se amanhã todas as estruturas físicas, os sistemas, os programas, tudo isso simplesmente desaparecesse, o que sobraria da fé? A verdadeira igreja, a eclésia de Cristo, ela é um organismo vivo, não é uma organização. Ela sobrevive e cresce não dentro de prédios, mas em corações que se renderam a Cristo e que vivem o reino, juntos. A reflexão final, essa fica para cada um de nós.